Voltei trazendo outro review de filme de terror nesse Monkey Madness 2022 e o filme que eu vou estar analisando hoje se chama Magic, de 1978. Esse filme eu encontrei fazendo pesquisas sobre um filme que eu analisei ano passado, que é o Possum, né? Possum é um filme bem mais moderno, se eu não me engano ele é de 2018, mas quando eu tava lendo algumas coisas sobre ele, eu vi algumas pessoas falando, né, que ele tinha características similares a esse filme. Esse Magic é um filme que eu confesso que eu não tinha noção da existência dele até eu fazer essa pesquisa, sabe? Mas o que me levou a escolher ele como um filme que eu estaria assistindo esse ano, além de não saber nada mesmo sobre ele, além das informações assim, simples que tu encontra, né, vendo sinopses que eu vou falar assim nesse início, como por exemplo, o protagonista do filme é interpretado pelo Anthony Hopkins, né, que é um ator que eu já sei, pelo tudo que eu já vi dele até hoje, eu acredito que ele seja um ator excelente, então eu pensei, bom, vai ter um protagonista muito bom, e o tema dele era descrito como um filme de horror psicológico, com um personagem que tinha ligação assim com ilusionismo, né, mágicas no caso, né, como o próprio nome sugere, mas também ventriloquismo, né. Espero que ventriloquismo se pronuncie assim, não sei se tem que falar loquismo, mas eu vou falar ventriloquismo. Enfim, que é aquela coisa de fazer teu som sair, o som da tua voz sair como se estivesse saindo da boca de um boneco, né, de um fantoche e tudo mais. Então, eram essas informações que eu tinha a respeito do filme, e antes de entrar naquela análise cena por cena cheia de spoilers, eu realmente posso indicar, olha só, se tu gosta de horror tido como psicológico, e tu... É um filme meio longo, ele tem um metro. Ele seria um filme meio alto, né? Mas enfim, ele tem mais de 1h40 de duração, só que eu confesso que ele é um filme que rodou bem rápido, sabe? Porque ele tem muitos diálogos e diálogos, assim, bem escritos e longos. Eu considerei um filme foda, sabe? Um filme bom. Realmente eu posso recomendar para qualquer pessoa que não é muito averso a temas de terror e com a ressalva de que não é um filme com muitas mortes violentas. Chega a ter mortes, entendeu? Então é um filme que eu não tô forçando a barra em incluir aqui, só que ele realmente ele é focado mais na atuação, no roteiro, sabe? Em coisas que geralmente não são um forte filme de terror, sabe? Não é nem o conceito dele, embora conceitualmente ele também seja interessante. Honestamente, é um filme que logo de cara nesse Monkey Madness 2022 eu tropecei numa joia, eu diria, sabe? Porque eu realmente achei um filme foda. Imagino que eu vá assistir ele algumas outras vezes na minha vida, porque foi uma experiência maneira. Então, realmente, se tu achou interessante alguma das coisas que eu falei aqui, não te sente mal em pausar aqui e deixar pra ver esse programa outro dia, depois que tu assistir esse filme, porque olha, eu recomendo mesmo. Mas agora, se tu já assistiu esse filme, ou se tu não vai assistir nunca, continua ouvindo, porque agora eu vou falar cena por cena. E dessa vez sim, realmente acredito que essa análise será mais curta. Eu sei que eu falo isso muitas vezes e acabo falando mais do que uma hora, né? Mas porque esse filme, honestamente, considerando a duração dele, eu sei que eu fiz poucas anotações, porque realmente as cenas são densas em questão de conteúdo mesmo, tá ligado? Eles aproveitaram bem o grande elenco, de modo geral, todos os atores desse filme atuam bem os seus papéis, né? O destaque é pro Anthony Hopkins por ele ser o protagonista, inclusive, talvez seja o filme que eu vi ele mais jovem, né? Eu não sei quantos anos ele tinha, mas na minha percepção, eu pensei que ele tinha assim na casa ali dos 30 anos e tudo mais. E logo de cara dá pra ver vários dos paralelos que as pessoas relacionam esse filme com Possum. Eu realmente acho que eles têm paralelos, embora o Possum seja mais sombrio, mais simbólico e com muito menos diálogo, sabe? É um filme muito mais silencioso, mais lento também, sabe? Esse filme aqui ele é longo, demorado, mas ele tá sempre tendo assim... Ele tem algumas cenas mais assim, só com trilha sonora e eventos que a gente tá vendo se desenrolar e tudo mais, também tem isso, mas não dá pra negar que a maior parte do tempo tu tá vendo ou uma cena rodando pra avançar a narrativa, ou então realmente conversas e, como eu falei, bem escritas, sabe? Então, eles têm pontos bem diferentes nas suas estruturas, mas outras coisas dá pra traçar paralelos e eu vou tentar fazer esse raciocínio aqui com vocês também, supondo que quem ouviu meus programas também tenha visto, também tenha ouvido os programas do ano passado, ou já tenha assistido o filme também. Então vamos lá. A introdução do filme, assim, eu achei bem maneira também, sabe? A trilha sonora desse filme não é realmente. Tipo, tem algumas músicas mais sinistras, sabe? Mas a gente não vai pra linha terror o tempo inteiro. Tem umas trilhas sonoras até bem tranquilas, outras mais românticas, pra cenas que tem teor romântico mesmo, e outras, assim, também, bem, um pique que eu diria assim, meio fantasia, mistério, sabe?
inclusive por causa desse tema de ter ilusionismo, né? Então a primeira cena do filme, enquanto tá aparecendo assim os créditos, né? Tá passando por uma casa de uma pessoa enquanto tá tocando uma música nesse sentido, assim, que tu até imagina que vai ser um filme ah, talvez infantil, ou pelo menos espirituoso, né? E aparece o título Magic, né? Mágica. Então, honestamente, eu já vou dizer que eu acredito que a própria estrutura do filme é para nos levar nessa ideia de ilusionismo, sabe? O filme realmente ele te faz pensar sobre o que realmente tu vai assistir. E, inclusive, eu até cheguei a me perguntar se eu teria que, porra, será que esse filme realmente vai dar para levar pro lado do terror? E eu não vou estar fazendo um exagero, mas não, já vou spoiler que definitivamente é um filme que tu pode chamar como um filme de terror, sabe? Então, essa cena de introdução culmina com a câmera bem na cara de um senhor, assim, idoso, sabe? Imagina que o ator que estava interpretando esse personagem já tinha mais de 70 anos e tal, e daí alguém abre uma porta e começa a iluminar a cara dele, ele tá meio que dormindo no sofá e ele se acorda, sabe? Aí eles têm um diálogo, que nesse primeiro diálogo eu já vi que o ponto forte desse filme seria realmente as conversas e as frases, as interações. Tipo, todas as conversas desse filme realmente parecem dois seres humanos conversando e argumentando, sabe? São frases bem escritas, bem trabalhadas e bem entregues também, sabe? Como eu disse, o Anthony Hopkins é o protagonista por uma razão, mas todo o resto das pessoas que tiveram nesse filme estavam atuando tão bem quanto ele, sabe? E daí eles têm uma conversa assim sobre esse cara, né? O cara mais jovem, que é o Anthony Hopkins, que estava chegando nesse, nesse apartamento que tinha esse senhor idoso, dá pra ele assim um remédio, sabe? Tu vê que ele bota uma espécie daquele xarope, sabe? E bota um colher assim na boca do velho, enquanto o velho tá perguntando pra ele sobre uma estreia, né? Que ele dá pra te entender que ele foi fazer uma primeira apresentação em público e tu vai vendo que é sobre ilusionismo e tudo mais. E o velho tá perguntando, como é que foi? Como é que tu saiu? E ele, saiu tudo bem. Aconteceu tudo perfeito? Tudo perfeito. Daí ele começa, tipo, tu vê que ele começa a descrever como que rolou, sabe, essa primeira apresentação dele, e o cara pegou e disse pra ele, aí tu não ficou nervoso? Eu tava muito nervoso quando eu estreiei, sabe? Aí tu já vai vendo que provavelmente esse cara daí tinha uma ligação com ele relacionada a essa área, sabe, do ilusionismo. Tanto é que o velho disse que, essa foi a tua primeira apresentação solo. Então já dá pra te entender que provavelmente os dois trabalhavam juntos, sabe? Inclusive ele estaria substituindo o velho agora que o velho já tá idoso e talvez até doente, né? Já que tá tomando xarope deitado. Enfim, aí a gente já vai conseguindo entender mais ou menos o que se trataria essa relação. E, tipo, até pela fisionomia do Anthony Hopkins nesse filme, ele ainda tem cabelo, mas é que ele tá interpretando, assim como o ator que fez o protagonista lá do, do Possum, que eu acho que é Sean Harris, agora eu não tenho certeza se é esse ator, mas acredito que eu não errei o nome. Mas enfim, assim como aquele ator foi escolhido e além disso ele foi pediram, etc, né? Falaram para ele interpretar um personagem com uma certa gestualidade, um corpo, uma aparência, umas expressões faciais que indicasse alguém que não é assim, sei lá, alguém muito assim extrovertido, sabe? Eu nem sei se extrovertido é a palavra certa, mas alguém com confiança, segurança, várias características que outros personagens têm que exibir. Mesma coisa valia para Anthony Hopkins, sabe? Já era para tu ver que ele seria um cara assim, sabe? Ele tem um pescoço mais curvado pra frente e tudo mais. Todas essas coisas que tu vai vendo que, dá pra te correlacionar esse protagonista com o protagonista daquele filme e dá pra te ver que já tem um cara mais velho com mais perto de relação, de mentoria e tem todo um contexto também de fantoche, né? Então eu vi, tá. Esses filmes têm coisas em comum o suficiente pra tu correlacionar um ao outro, né? Mas enfim, essa conversa toda já estava sendo muito boa, porque conforme o Anthony Hopkins estava contando, Anthony Hopkins não, já vou falar o nome dele agora, de agora em diante, que é Corky, né? Vou chamar, assim, quando eu falar Corky, sabe que é o protagonista. E sim, é um nome bem estranho, né? O nome dele, na verdade, é Cork, só que chamam ele muito mais de Corky, né? Com um Y no final, que é o diminutivo, no caso. Aí, enfim, esse Cork, ele tá contando como é que foi, só que tu vê que ele tá mentindo, sabe? Tu vê que, tipo, a gente tá enxergando imagens enquanto ele tá falando pro velho que deu tudo certo. Só que tu tá vendo ali que ele fez o show dele e as pessoas, tipo, estavam cagando, sabe? Tu vê, assim, que um monte de gente conversando, ele tava dizendo, sei que eu cheguei lá, comecei a fazer, já peguei a atenção deles, interagi com a mulher da plateia, ela respondeu, obtive uma reação, ele descrevendo como tinha sido, e daí depois que ele terminou a história, assim, o velho fala assim pra ele, tá bom, para de mentir pra mim, moleque. Me conta realmente como é que foi, que eu sei que tu tá escondendo alguma coisa. Aí o cara fala, não, eu realmente fiz tudo certo. A questão é que ninguém deu bola. Daí o cara fala assim, tá, mas e daí o que que tu fez? Daí ele fala assim, eu meio que eu perdi a cabeça e eu gritei. Aí, tipo,
enquanto a gente tá vendo no flashback como se ele estivesse vendo isso no presente, a gente tá ouvindo o áudio dele no presente contando pro velho, sabe? E eu gritei, seus filhos da puta estúpido, vocês não conseguem me dar um pouco de atenção, isso que vocês acabaram de ver é extremamente difícil, é 1000 horas da minha vida que eu gastei pra conseguir fazer isso aqui acontecer, né? Ele gritou assim, putaço pra ele tá fazendo um truque de ilusionismo super avançado, supostamente, e literalmente ninguém do bar tava dando bola pra ele, sabe? E daí, e não era um bar qualquer, dá pra ver que era habitado por pessoas com grana, sabe? Da elite, seja lá de onde que ele opera, sabe? De onde que ele fazia os shows dele. E daí o velho fala assim pra ele, essas pessoas, tipo, eu sei que ele tinha falado uma frase sobre o coração dele, sabe? Tipo assim, eu botei meu coração nisso aqui. E daí o velho fala assim pra ele, essas pessoas não se importam com o seu coração, garoto. Elas só querem ser entretidas. Esse é o tipo de frase que eu pensei assim, porra, isso que é uma conversa bem escrita, sabe? Tu faz uma conversa que tu entende a comoção, tu entende o ponto que faz a pessoa perder a cabeça, e tu faz alguém falando algum negócio que faz sentido, sabe? E ainda por cima é assim, poético ou teatral, sabe? Digamos assim. E daí ele fala assim, mas então o que eu tenho que fazer? Isso daí já tá praticamente, tipo, já passou 7 minutos de filme, sabe? Pra vocês verem como são várias cenas longas que vão contando uma longa história, sabe? Só que realmente passa rápido, sabe? De verdade, passa bem rápido porque são cenas boas. E daí, a última coisa que eles estão conversando nesse papo daí é sobre a palavra charm, sabe? Que charm, em inglês, né, quer dizer, tipo assim, encanto. Só que dá pra dizer também como charme, sabe? Porque ele tá querendo dizer realmente. Ele tava falando pro cara assim: tu tem que encantar as pessoas, tá ligado? Tu tem que tentar conversar com elas, tentar interagir com elas. Daí ele fala assim: mas tu sabe que eu não tenho nenhum. Daí ele sabe, mas tu quer ser tão bom quanto o jogo, que o velho falava assim com ele, sabe? Tu quer ser tão bom quanto o jogo. Daí ele fala, tu sabe muito bem o que eu quero, então tu vai ter que encontrar uma maneira de cantar as pessoas. Aí o filme já transiciona pro futuro, sabe? Não nos fala quanto tempo rolou esse time skip, sabe? A gente simplesmente pega e... deixa eu ver. Tá, deixa eu... É que eu fiz uma anotação meio estranha aqui fora da hora, mas é que eu acho que isso aqui deve ter sido o velho mesmo que falou, porque eu também anotei uma outra frase, assim, que eu acho que sintetiza bem o que esse filme é, sabe? Eu acho que foi esse coroa aí no começo do filme que fala pra ele no meio da conversa deles, que ele diz assim, enganação é fazer com que as pessoas olhem para os lugares errados nas horas certas. E eu acho que o filme inteiro realmente foi estruturado dessa forma, sabe? De querer enganar o público que não ia entender com exatidão o que estava sendo assistido, digamos assim. Mas menos subjetivo do que parece, sabe? Ele só realmente te engana. Enfim, aí rola o time skip que eu ia ter falado antes, sabe? Que daí tem um... Eu tô falando pra caralho, né? Capaz desse programa ser gigante de novo, mas foda-se. Enfim. Aí dá pra ver que tá chegando um coroa, sabe? Outro coroa daí, mas também um cara, um cidadão sênior, assim, de cabelos brancos, grisalhos. Ele tá entrando num bar que a gente descobre ser aquele onde o Corky se apresenta, sabe? Ou se apresentou, pelo menos naquela primeira vez que não foi tão bem assim. E daí esse cara é interpretado por um ator bem famoso, chamado Meredith Burgess. Ele é um ator bem mais antigo do que a maioria dos filmes que eu... Tipo, que a maioria dos filmes que as pessoas da minha geração estão acostumadas a ver, sabe? Ele já fazia filmes desde a década de 30, até onde eu sei. Então, nessa fase que ele já era, tipo, já tava nos anos finais, assim, crepusculares da carreira dele, sabe? E ele tá atuando pra caralho nesse filme. Realmente dá pra ver que é um ator, assim, totalmente desenvolvido, sabe? Acho que é comum, né? Atores idosos serem muito bons atores, porque a vida do cara foi aquilo lá, então, né? Pra quem já tá atuando há 40, 50 anos, é de se imaginar que eles consigam desempenhar os papéis dessas formas que eles realmente conseguem. Enfim, aí rola uma outra ótima conversa nesse bar, sabe? Dá pra te ver que esse cara daí, interpretado pelo Meredith Burgess, já vou começar a falar o nome do personagem que é Ben, começa... ele tá tendo uma conversa com um outro cara um pouco mais jovem, que ele é um produtor da NBC. Eles realmente chegam a falar o nome da emissora NBC. E tu vê que o cara uma hora fala assim, não, tu me trouxe aqui pra ver um mágico. Daí ele começa meio que esnobar a proposta do velho, e o velho fala assim, tia quieta esse teu rabo que tu vai ver que esse bagulho aqui é brabo. Eu estou muito mais tempo do que tu nesse negócio. Eu sei o que é essa porra e tu vai ver que esse mágico aqui é diferente, né? Aí no final das contas, o truque dele, tipo, o show de ilusionismo dele agora tem toda uma nova sessão envolvendo o ventriloquismo, sabe?
que começa já o show, assim, como se tivesse alguém da plateia. Assim que ele entrou no palco, a plateia já ficou quieta olhando pra ele, e começa alguém no meio da plateia a gritar algumas coisas pra ele, e as pessoas já começam a dar risada, e o cara fala, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo? Aí quando vê, ele vai lá atrás ver, e traz um boneco, assim, e tal, um boneco bem parecido mesmo com o Anthony Hopkins, sabe? Dá pra ver que fizeram, assim, um boneco parecido com as sobrancelhas, o nariz, os olhos azuis e tudo mais, fizeram um boneco pra ser parecido com ele, e daí rola ali uma cena bem, tipo, engraçada, e de modo geral eu vou dizer pra vocês que a inclusão desse boneco, sabe, é realmente um ponto alto do filme, porque ele tá ali, tipo, do ponto de vista da obra, por exemplo, assim, deixa eu tentar ser mais específico. Por que que existe esse boneco no show de ilusão do cara? É que ele cria uma personalidade totalmente diferente pro boneco, sabe? O boneco é ácido e tudo mais, então ele contribui, assim, pra gerar a confiança que o Cork não tinha sozinho, sabe? O boneco fala coisas que ele não teria coragem de falar, por exemplo, sabe, parecendo simplista, sabe? Trazendo de a forma mais simples possível. Só que pra nós, enquanto audiência que tá assistindo o filme, também é muito divertido, sabe? Realmente, esse boneco me fez dar risada várias vezes nesse filme, porque ele é sarcástico, ele é até escroto também, sabe? E no final das contas, nós sabemos que ainda assim quem tá falando é o personagem, até porque, né, em nenhum momento tá sendo dito que é algo além de simplesmente uma peça de ventriloquismo. Só que ele faz um baita sucesso e tudo mais, né? E tu vê que o cara, o produtor da NBC, começa a ser convencido de que aquilo ali é um negócio bom o suficiente pra ir parar na televisão. Vou te dar um exemplo de uma piada que eu dei risada, que tem uma hora que o Corky tá discutindo com o boneco que se chama Fats, né? Realmente a palavra Fat com S no final, não sei muito bem porque o nome do boneco é esse, né? Só que ele tá discutindo com o Fats, e daí ele fala assim: ah, para de cantar vantagem que não sei o que lá. Ninguém quer ouvir histórias da tua vida sexual. Aí o boneco fala assim pra ele: ah, aposto que as pessoas querem ver história da tua vida sexual. Todo mundo gosta de uma boa história curta. Aí eu tive que dar risada. Então, realmente, eu vou dizer pra vocês que a inclusão, vamos colocar o vilão, entre aspas, do filme vai ser um boneco de ventriloquismo, eu vou dizer que gera muito entretenimento mesmo, sabe? É um entretenimento de qualidade. Quase todas as cenas que o Fats aparece é divertido, ele rouba a atenção da cena mesmo, sabe? Ele faz exatamente aquilo que ele devia fazer. Enfim. Aí esse espetáculo vai muito bem, e depois disso o Cork recebe, né, o produtor da NBC e o Coroa, a gente descobre ser agente dele, chamado Ben, no camarim dele, né. Aí tu vê os caras conversando sobre a ideia de ter um piloto, de ter alguma coisa do tipo, até o cara pergunta pra ele assim, como é que tu fez aquele show, o truque da carta? Porque ele realmente fazia truques ainda no palco, sabe? Ainda era um show de ilusionismo, só que ele utilizava o boneco, e daí até o Coroa, assim, explica pra ele, fala assim pro cara, aquela frase, eu acho que eu não sei se é agora que é dita aquela frase, sabe? Mas o velho também fala alguma coisa que é tipo aquela coisa, ilusionismo é simplesmente tu pegar e tu distrair a pessoa. E o boneco sempre rouba a atenção, então é muito fácil fazer vários truques simplesmente porque tu bota a câmera na cara deles, porque as pessoas querem ver a cara do boneco, e depois vai ter acontecendo coisas longe da câmera, as pessoas vão ficar assim, uau, sabe? Então é isso, leva pra televisão que vai ser sucesso, né? Aí o velho pega e, né, tem uma expressão que ele usa no momento nesse filme, só que fica ruim falar em português. Eu vou deixar para depois, só no final eu esclarecer o que eu deveria ter dito aqui. Mas enfim, aí depois que os dois saem do camarim, né, tanto o Ben quanto o produtor da NBC, a gente vê a primeira interação do Cork sozinho do boneco, que eu confesso para vocês que eu sempre imaginei que ia residir aí a parte assim do terror psicológico, né? Que esse cara ia falar sozinho com o boneco, isso daí seria o ponto que seria tipo assim, será que é psicose? Será que é outra coisa? Qual é a questão? Então essa daí é a primeira vez que ele e o boneco ficam sozinho, digamos assim, e daí o boneco fala assim, ei, tu quer saber o que eu acho? E ele pergunta pro boneco o quê? Nós vamos ser uma estrela. E daí, né, ele só abre um sorriso assim e tal. Aí a primeira comunicação que eles conversam sozinhos, entre aspas, né, já que é só um cara. Enfim, aí isso já tá 15 minutos de filme, como vocês podem ver, sabe? São 2 ou 3 cenas que já compuseram eu não sei quanto que é 15 minutos de 1 hora e 40, mas né, um sexto ou um sétimo da obra. Enfim, indo adiante,
A gente vê uma cena de transição indicando que Cork tá chegando a uma cidade grande, que eu não me lembro exatamente que cidade que era, sabe? Eu sei que o velho já tinha descrito pra ele todo um trajeto que, tipo assim, o velho era muito ligado nesse negócio, ele falou assim, ah não, a gente não vai direto nos lugares grandes, a gente vai passar em vários outros lugares, a gente vai criar comoção local, burburinho local, porque quando as empresas, quando os grandes shows, as grandes agências vierem atrás de ti, a gente vai cobrar alto deles, tá ligado? Então, vamos primeiro nos lugares mais humildes, mais modestos, vamos criar atenção ali daquela cena local, e depois disso os caras grandes vão vir contigo, vão vir atrás de ti com sede, sabe? Daí a gente já pega e abocanha eles de verdade. Então, eles estão fazendo mais uma reunião sobre esse passo, né? Que o Cork já estava tipo, bem desenvolvido, ele estava pronto para fazer uma transição daquele lugar que ele já atuava ali. Que, como eu disse para vocês, não era um bar, assim, um boteco de beira de estrada. Dava para ver que eles queriam mostrar que quem frequentava aquele lugar já era uma certa elite de não sei da onde que esse filme se passa, honestamente, né? Aí eles se encontram no restaurante fino, tipo, dá pra ver que o velho dirige um Rolls Royce, né? Eu tô falando sobre isso porque o nome do carro é mencionado algumas vezes no filme, então, tipo assim, tem certa relevância pra história, né? Tanto é que assim que ele dá ali o carro pro cara estacionar, o manobrista, né? Eu não sei o que ele conversa com o cara dele, só sei que ele fala assim, ah, nunca tipo, as únicas pessoas que podem tocar num carro Rolls é o dono do próprio Rolls, sabe? Então, é uma expressão assim, porque até onde eu sei pouco sobre essa marca, mas eu sei que é uma marca de luxo, tá ligado? O que o filme quer dizer também é que não é uma pessoa qualquer que vai ter um carro desse, então é só pra indicar que, seja lá quem fosse esse velho, esse coroa daí, ele realmente era um cara ricão, né? E também não é muito estabelecido como é que ele chegou até o próprio Cork também, até onde eu sei, sabe? Enfim, aí os dois conversam brevemente, com outro diálogo muito bem escrito, sabe? Que é uma constante nesse filme, mas eu acho que vale a pena mencionar, né? E daí eles estão discutindo sobre quais vão ser os próximos passos, e o Cork começa a encrencar com a exigência da emissora dele ter que realizar exames médicos. Aí já começa a indicar também que o cara, né? Evidentemente que o filme não ia ser sobre ele ficando rico e famoso, tudo dando certo na vida dele, né? Só que daí até o velho começa a falar assim, como assim? Do que tu tá falando? Ele diz, ah, estou falando de princípios dele. Tá, e o que diabos tu quer dizer com princípios? Daí ele fala, ah, que eu não quero gente tendo que me examinar, eu acho que a minha palavra tem que ser o suficiente. E daí, tipo, o velho acha estranho, nós, enquanto audiência, achamos estranho, todo mundo começa a achar estranho, né? Só que daí o cara fala, ah, eu não quero falar sobre isso agora. Ele se manda, sabe? Ele se levanta e larga. Aí tu vê o Coroa chegando assim, boladão no escritório dele, sabe? E depois disso ele liga pro Cork, né? Que daí a gente vê que o Cork tava assim, ensaiando, sabe? Naquele momento ele tava, enfim, interpretando diálogos que provavelmente ele usaria no palco. E daí tu vê que mesmo no telefone eles estão tendo o mesmo tipo de conversa, porque o velho ainda tá insistindo, e tu vê que ele tá bem determinado a não deixar que os médicos examinem ele. Até que o velho fala assim, tá, peraí, então tu tá querendo me dizer que caso seja, tipo, não tenha como eu contornar esse exame médico, tu vai simplesmente abrir mão dessa oportunidade? Daí o cara diz que sim e desliga na cara do velho, tá ligado? Aí o velho fica assim, puta que pariu, mano, esse cara realmente quer me ferrar, né? Mas ele ainda insistiria porque realmente ele enxergava o cara como uma mina de ouro, digamos assim, né? Nananã. E daí o velho liga, se eu não me engano, uma segunda vez pra ele de novo. E daí ele fala que, ó, espera aí que eu vou te encontrar no hotel e a gente vai conversar pessoalmente. Ele fala assim pro cara, eu sei o que tá acontecendo, eu já vi isso acontecer. Tu quer a fama, tu quer o dinheiro, mas tem várias pessoas que quando chegam eles nesse momento, eles começam a inventar desculpa pra ir adiante. Eles começam a se sabotar. Mas não te preocupa que eu vou aí, a gente vai conversar. E o cara que fala, não, não vem pra cá porque eu vou sair daqui se tu falar que eu vim pra cá. Aí ele pega e realmente se manda, tu vê que ele pega um táxi pra cidade natal dele, que eu realmente esqueci o nome, porque não é uma cidade que seja famosa, tá ligado? Tipo, não é realmente uma daquelas cidades norte-americanas das mais populares, mais clichês que tu vê nos filmes, sabe? Enfim, aí nessa cidade tu vê que ele pede pro taxista passar em alguns lugares. Primeiro ele passa em frente à antiga casa do Cork, né? Que dá pra ver assim, tipo, eles param numa casa que tá escrito à venda, mas ela tá vazia, sabe? Abandonada, digamos assim. Só que depois mostra essa casa com uma mulher, umas crianças e tudo mais. Aí tu imagina que esse deve ser o cenário da infância dele. E depois eles vão pra um cemitério. E no cemitério também tá chovendo no presente. E depois tu vê um flashback, que eu não me lembro se tava chovendo no flashback também, mas daí tem crianças assim enterrando alguém e tudo mais, né? Tipo adultos também, mas tu vê que tem bastante crianças. Então tu imagina que ou a mãe, ou o pai dele, ou o irmão, sei lá, morreu quando ele ainda era criança, todas essas coisas que não ficam bem claras, mas tu vai entendendo um pouco mais da profundidade das motivações desse personagem, sabe?
Enfim, aí o Cork acaba chegando até uma espécie de pensão, sabe? Próxima a um lago. Aí ele pede pra alugar um quarto, porque, tipo assim, era um casarão grande que é onde deveria morar a dona daquele espaço. Só que, pelo que dá pra entender, ela tinha casas na volta de um lago, sabe? Porque era uma propriedade muito grande e tinha umas casas menores na volta de um grande lago que tinha nessa propriedade. Ele queria alugar um desses espaços, a mulher disse que ela não tá alugando, daí ele fala, ah, mas a gente dá um dinheiro adiantado, que não sei o que lá. Enfim, e a mulher acaba aceitando. E depois disso ele volta até o taxista pra pegar as coisas dele, e daí ele paga a corrida, e o taxista já tinha reconhecido ele, tinha agido como se, tipo, agido não, tinha deixado claro que sabia quem ele era, sabe? Que, ah, já te vi na televisão, não sei o que lá, como é que tu conseguiu essas oportunidades, etc, etc. Aí ele chega assim, e ele dá mais US$ 100 pro taxista, dizendo pra ele assim, olha, se te perguntarem, tu nunca me trouxe até aqui, sabe? Aí tu vê que o Cork começa a tirar o boneco dele da mala, né? Isso lá no lugar, depois que a mulher, tipo, já levou ele até a cabine e tudo mais. Aí até o boneco já faz um comentário sobre a bunda da mulher, né? Aquela coisa que eu te falei que é bem. O que é comum desse filme, sabe? Eles utilizaram o boneco pra ele falar várias outras coisas que ele não falaria, digamos assim. Aí ele vai lá e repreende o boneco dele, sabe? E daí ele menciona assim pro boneco, digamos assim, sabe? Ah, mas então, o boneco tem passado, deu pra ver que eu te incomodei, sabe? Eu falei coisas que eu não devia. Daí ele fala bem assim, ah, é que eu tenho carregado uma foto dela desde sempre, mas ela nem se lembrou de mim. E, né, daí deixa claro que ele sabia que era aquela mulher que ele tinha ido ali nesse lugar alugar uma cabana da, da propriedade dela, mas que ele tava se sentindo mal por ela não saber. Só que logo na próxima cena a gente já vê que dentro do casarão e tal, a mulher tá na frente do espelho dela pensando a mesma coisa, que ela fala assim, ah, ele nem se lembrou de mim, então dá pra ver que os dois se conheciam previamente, né? Aí o Cork vai até a casa dessa moça daí e tal pra pedir sabão pra ela. Ele leva o boneco junto, sabe? O Fats. E daí ele acaba falando pra ela assim, ah, que se lembrou dela e tudo mais. E ela também disse que se lembrou dele e tudo mais, né? Aí é uma cena que é levemente cômica porque o boneco tá junto, sabe? Então é uma conversa entre dois seres humanos e mais um boneco. Mas que em sua maioria também é uma cena assim bonitinha, sabe? Fofinha pra narrativa, porque tu vê, ah, os dois têm essa memória infantil, ele menciona que gostava dela desde quando eles eram jovens, e daí, né? Só que a gente vê também que. Ah, não, só que não é nesse momento, é a próxima cena. Enfim, a gente tá chegando na metade do filme, não, mas é meia hora de filme já. Eu não sei quanto que é de programa aqui, mas, né? Perdão se eu tô demorando mais tempo que o próprio filme pra progredir. Só que daí depois disso, eles têm mais uma conversa daí, eu acho que é no mesmo dia ainda, acho que é de noite daí e tal. Enfim, eles estão conversando ainda e tudo mais. E daí rola essa conversa do Cork contando que ele sempre gostou da Peg, né? Peg é o nome dessa mulher e tal. E que. Mas daí eles acabam tendo a conversa de que essa mulher é casada, ela é casada com um cara chamado Duke, que supostamente ela já tem um relacionamento com esse cara há bastante tempo, né? Lembrando que o filme é de 1978, então, né, eu não sou especialista em cultura norte-americana dessa época, mas, né, tem que tentar se situar mais ou menos em comportamentos, expectativas e tudo mais. Mas, né, de modo geral, o diálogo continuava sendo bem escrito, sabe? As conversas pareciam fazer sentido, tu conseguia entender, tu vê emoções também dos personagens, etc. Enfim, aí depois disso a gente vê a primeira conversa, depois que o Cork volta pra casa dele, né, pra cabana que ele tá alugando na beirada do lago, é a primeira vez que a gente vê uma conversação mais intensa entre o Cork e o Fats, né, o boneco dele. Porque o boneco tinha ficado em casa nesse momento, né, nessa outra conversa que eles tiveram, acho que foi num jantar mesmo. Porque assim que ele chega, o boneco fala assim pra ele assim, ah, como foi a orgia, sabe? Então, mais uma vez, essa coisa que eu falei, o boneco é sarcástico e tudo mais, irônico, e depois ele entra pra ir no banheiro e o boneco tem mal, sempre que tu fechou a porta, sabe? Como se o boneco tivesse se importado que ele não entrou no banheiro e deixou a porta aberta, sabe? Então, mais uma vez, essas coisas que tu começa a ver, tá, o que exatamente tá rolando nessas conversações, sabe? Comportamento psicótico, que é o mais óbvio, considerando que é uma obra que ela nunca se vendeu como sobrenatural, apesar do nome do filme ser mágica, né? Mas, enfim, ainda assim, essas são as cenas que tu ficava se questionando como e quando que entraria o caráter de terror mesmo nessa obra, porque até então ela estava sendo bem esperta em se manter longe da ideia de que tu está assistindo um filme de terror. Aí no outro dia, a gente vê os dois caminhando na beira do lago, né? A Peg e o Corky. E eles estão tendo uma conversa sobre mágica, ela perguntando coisas pra ele, ele faz um truque com uma pedra, sabe? Que ele fala, ah, eu consigo fazer
ilusionismo com qualquer coisa. Ele cata uma pedra e ele já consegue fazer algo ali e tudo mais, né? E daí a mulher pergunta se tu já viu alguma coisa. Tu acredita em mágica? Daí ele fala assim, não. Mas tu já viu alguma coisa que tu não sabe explicar? Daí ele hesita um pouco e ela fala, tu já viu, né? Dele, o velho Merlin, descobre que Merlin basicamente é o nome do velho do começo do filme, sabe? O ilusionista que ensinou esse cara daí a ser ilusionista. O nome dele era Merlin. Inclusive era algo que ele já tinha mencionado no show lá, sabe? Do primeiro show que a gente tá vendo ele fazendo com o boneco. Provavelmente o velho já estava morto, porque o velho nunca mais é visto depois da primeira cena do filme. E daí ele até fala, o meu mestre se chamava Merlin, e as pessoas começam a dar risada, ele fala, não, tô falando sério, que é desse personagem aqui no caso, sabe? Então era o nome de palco, né? Que o velho que ensinou ele a ser ilusionista tinha. E daí ele falou que no final da vida do Merlin, ele tinha um show telepático que ele realizava com a esposa dele. E tem até um momento que a gente vê no camarim do Cork lá no começo do filme, uma fotografia do velho Merlin com uma fotografia de uma mulher do lado. Então, talvez realmente ele conhecesse essa mulher e realmente ele tivesse até um apreço pela esposa do mestre dele também, sabe? E daí ele conta que era uma coisa telepática que envolve, assim, cartas de baralho, os dois têm que embaralhar cartas, depois trocar o baralho e os dois têm que achar a carta que o outro tinha separado. É um bagulho assim, sabe? Só que envolve concentração e etc. E daí ele tenta fazer isso com a mulher. Ele fala, vamos... Tipo, a mulher que insiste pra eles fazerem. E daí depois ele fala que não, deu a mulher, tudo bem, se tu não quer, não faz, e era isso. Só que depois ele vai lá e cede, né? Aí os dois tentam reproduzir a prática numa cena bem longa, sabe? É uma cena bem longa, muito bem atuada, muito bem feita, muito bem escrita, com todas as características positivas desse filme. E na metade da cena até ela se torna ainda mais. Tipo, ela tem um teor até que beira o terror, digamos assim, porque no começo eles estão só meio que assim, o cara fala assim, não é pra. Tipo, se o que vai dar errado, tu vai ficar decepcionado. Não te preocupe, se der errado não tem problema nenhum. Só que daí ele fala assim, tu tem que realmente querer, tu tem que pensar com vontade, tu tem que estar em conexão comigo. Aí eles tentam fazer a primeira vez e dá errado, e daí ele fica muito brabo, ele fica assim, nervoso, ele fala, vamos de novo, agora tem que se concentrar mesmo. Só que ele já tá meio que até beirando o histérico, tu vê que a mulher já começa a ficar meio acuada e tu vê assim, mano, o cara é meio biruta, sabe? Só que daí, da segunda vez que ele tenta fazer, sabe, meio que ele já dando uma pressionada nela, ainda assim dá certo, sabe? Daí, depois que eles acertam esse negócio de telepatia, digamos assim, ela chega perto dele, encosta assim o rosto assim na mão dele, sabe? E daí ele beija ela e tudo mais, ela, tipo, retribui, sabe? Os dois acabam se beijando, depois passa pra uma cena, inclusive, que eles estão indo pra cama e tudo mais, sabe? Bem, tipo, nada muito explícito, não, mas com a música até romântica, sabe? Por isso que eu falei pra vocês que nesses momentos tava assim. Isso eram uns 40 minutos de filme, então ainda não tava na metade, mas tava quase na metade, e nesse exato momento o filme tava o menos romântico, tipo, o menos terror possível, sabe? Tava uma trilha sonora de romance com o cara ficando com uma mulher que ele disse que ele era apaixonado desde a infância dele, da adolescência dele, sabe? Então, né? É isso aí. E também, só que daí, tipo, eles estavam transando na cabana, sabe? Na cabana que tinha o boneco. Então, na verdade, o que evitou que eu ficasse com mais medo de eu estar errado é que dessa mesma cena daí e tal, ela começou bem romântica, só que antes dela acabar, começa a rolar umas transições pro boneco. Tipo, tem cenas dos dois na cama se amando, quando vê assim o boneco, a câmera volta pro boneco, e daí a música que tava tocando, ela dá uma distorção, mas não uma distorção qualquer. É como se entrasse uma gaita, sabe? Na mesma música, assim, bota uma gaita, assim. Então é uma escolha que eu achei bem, assim, super simplista, mas que pra mim já serviu como um gatilho eficiente de terror, tá ligado? Porque só deles estarem fazendo aquela transição, por que tá mostrando boneco quando tem duas pessoas transando e toca essa gaita, sabe? Então eu achei bem interessante, sabe? Mas enfim, na próxima cena os dois estão assim na frente do casarão, né? Que a mulher vai entrar pra casa dela, digamos assim. Só que daí o Cork convida ela pra fugir, sabe? Diz que daí é pra ela largar o marido dela, né? O Duke. Não sei se eu tinha falado o nome dele, mas enfim. E ele vai largar até a vida dele de ser um cara famoso, de se trabalhar com show business, eles vão ter uma vida nova e tudo mais. E daí ela disse que precisa pensar e tudo mais, né? Nisso daí. E ele retorna pra casa saltitante, ia ser bem faceiro, bem alegre. E daí quando ele tá lá de volta na cabana dele, tu vê que ele começa a ter uma discussão com o boneco, né? Com o Fats. E daí, no meio dessa discussão, o velho aquele chega, sabe? O Ben, o agente dele encontrou de certo essa cabana, né? De certo descobriu com aquele taxista mesmo, que ele pediu pro taxista não contar e tudo mais.
Só que daí, né, o velho chega na metade e o velho fala assim, há quanto tempo tu já tá assim, garoto? Daí ele tenta convencer ele, não, isso não quer dizer nada, isso daí o velho já começa a achar que ele realmente é biruta, né? O cara tá conversando com o boneco sozinho e tudo mais, sendo uma. Tipo, já era uma discussão mais acalorada, sabe? Não era só uma conversação mesmo, ele já tava mais envolvido naquele papo. Daí, tipo, de modo geral, é uma cena muito boa, sabe? Eu não vou poder fazer jus a ela, porque é uma cena longa, bem atuada, bem feita, bem escrita, sabe? Todas essas coisas que eu já destaquei. Então, né? Meio que, a não ser que eu fique repetindo fala por fala, e ainda assim não seria equiparado a estar assistindo a obra, né? Basicamente rola isso daí, e tem um momento que o velho fala sempre pra ele, tá, vamos fazer o seguinte então. Se tu não quer ver um médico, porque tu tá dizendo pra mim que tá tudo bem contigo, né, que ninguém vai descobrir nada de errado contigo se te examinarem, vamos fazer o seguinte então. Quero que tu fique 5 minutos sem o fetus falar. Daí ele fala, isso daí é muito fácil, eu posso ficar 5 anos se você quiser. Só que daí rapidamente tu vê que não é verdade, sabe? Ele começa a perguntar o horário pro cara, o cara fala, tá chegando a 1 minuto. Ele fala, sério? Daí tu vê que ele começa cada vez mais a ficar nervoso, 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 até que daí um momento assim, ele fala assim, eu não consigo esperar mais. Daí o velho só responde assim, eu imaginei que você não conseguiria. Dele agarra, enfia a mão assim pra dentro do boneco, né? Que tem que enfiar a mão nas costas do fantoche e começa a falar um monte de coisa, só tipo, gospe um monte de frases rapidamente. Daí o velho fica, não, esse cara realmente é maluco, a relação que ele tem com esse boneco não é sadia. Aí quando ele tenta dar as costas pro cara, o cara começa assim, ah, que tentando impedir o velho, sabe? Segura ele e fala, não, tu não pode fazer isso comigo, tu vai estragar a minha única oportunidade. Deu o velho e fala assim, olha só, eu já estive em tal lugar, eu já fiquei cara a cara com eu não sei quem, que eu nem sei muito bem as referências que ele deu ali. Realmente deve ser coisa mais específica lá, eventos dos Estados Unidos, que nem eu tô ligado do que seja, sabe? Daí ele fala assim, tu acha que eu não me assusto com facilidade, agora sai de perto de mim e me deixa ir embora. Eles, mas tu não pode me deixar aqui, não te preocupe que eu vou procurar ajuda. Só que daí então, quando o cara dá as costas pra ele mesmo, ele fica sozinho na cabana, né? O Cork volta a ficar sozinho com o Fats, digamos assim, e daí o boneco começa a soltar as primeiras frases assim conspiratórias, tá ligado? Que aí que eu já comecei a sentir que ia dar de fato nesse exato momento, que os vídeos devem estar chegando a 1 hora de filme, eu acredito, sabe? Então já agora tá passando da metade, digamos assim, que é o filme, ele tá deixando claro que agora que vai rolar a transição pra a questão de violência mesmo, tá ligado? Porque ele começa a ofender também o Cork, sabe? Provocar ele e dizendo assim, olha só, se tu deixar esse cara sair daqui, tu nunca vai ter essa oportunidade, aí tu não vai ficar famoso, tu tem que fazer alguma coisa com o carteiro, né? Porque o velho tinha dito que o apelido dele era carteiro. Daí, assim, um pouco antes, eu tinha uma notícia sobre isso, um pouco antes de 1 hora de filme, então tá quase chegando 1 hora de filme, ele realmente vai se expor, então, como filme de terror, com a execução de Ben pelo Cork, né, que ele usa o boneco daí como uma arma, no caso, sabe? Ele pega, ele fala, o que que eu faço, o que que eu faço? O boneco fala, me pega, me leva eu, sabe? Daí ele chega atrás do velho no meio do mato e bate com o boneco na cabeça do velho várias e várias vezes, vários golpes. Não é nada muito gráfico, nada muito violento assim, sabe? Deve ser, sei lá, umas 4, 5 pancadas, mas assim, funcionaria pra te matar um idoso, tá ligado? Tu com certeza consegue matar um ser humano batendo com um boneco feito de madeira nele, né? E um idoso, então, seria mais fácil ainda dele não conseguir se defender, né? Então é aí que o filme realmente ele se expõe, olha só, gente. Então, aí também tu perde a esperança do Cork que ia ser um cara normal, né? Não que eu tivesse acreditando que ele fosse, mas é aquele momento ali que o filme vai te dizer, olha só, então tu meio que tu entende que esse cara realmente é maluco, sabe? Realmente é perturbado. Seja simplesmente psicose ou tem alguma outra explicação que seja mais assim sobrenatural e tal, definitivamente esse cara acabou de cometer um assassinato após ter uma conversa com o boneco. Então, é evidente que saudável mentalmente não dá pra classificar ele, sabe? Aí, após executar o velho, o Cork se preocupa em consertar o Fats, mas ignora por completo o defunto, sabe? Ressaltando que a relação que ele tem com esse boneco é bizarra mesmo, porque ele deixa o velho lá morto no meio do mato, né? E volta pra casa preocupado com o boneco, e faz um curativo nele, inclusive, sabe? Enquanto ele tá conversando com o boneco. E como eu falei, todas essas cenas entre ele e o boneco são muito boas mesmo, sabe? É uma coisa que... A gimmick desse filme, né? Eu não sei como é que é uma boa tradução pra gimmick, mas a coisa específica, assim, desse filme é essa característica, essa peculiaridade, eu acho mais interessante botar assim, sabe? A peculiaridade desse filme que é ter esse personagem ventríloco contribui para que várias cenas que poderiam ser um pouco menos interessantes sejam mais interessantes, sabe? Enfim, aí depois dele colocar o curativo no boneco, o Cork é orientado por ele, né, pelo Fats, a colocar pedras nos bolsos do velho e colocar o velho no meio do lago para depois voltar nadando para a superfície, né? Indicando que é como se o próprio boneco tivesse conduzido ele a fazer, que mais uma vez deixa margem para interpretação, se é realmente o boneco que
sugere, controla a mente dele, ou se seria simplesmente assim, ele utilizando o boneco como, eu vou fazer de conta que não sou eu que estou tomando essas decisões, eu vou jogar no boneco essa culpa, sabe? Os pensamentos mais sombrios e mais assim, práticos também da situação toda, né? E daí a gente vê que ele tá escapando pela janela, sabe? Porque, tipo, de certo, ele foi pro casarão, jantou com a mulher, foi pra cama com ela, e depois ele escapa pela janela só de cueca e pra resolver o negócio do cadáver no quintal, sabe? Aí ele leva o defunto pro meio d'água. E ainda no meio da cena inteira, o Ben desperta, sabe? E rola daí uma verdadeira luta ali dentro d'água, que não termina de maneira clara, mas simplesmente tu vê que os dois entram pra debaixo d'água, sabe? Eles submergem, eu deveria ter dito. E depois a transiciona pra manhã seguinte, então imagina que, né, considerando que o protagonista é o Corky, né, ele matou o velho mesmo, só que eles adicionaram mais um momento, assim, de ação, pouca ação, né, pouca ação, mas um pouco mesmo de emoção antes de acabar, quando a gente descobre que o velho ele sequer estava morto ainda. Aí na manhã seguinte, a Peg alerta o Cork que o marido dela, o Duke, voltou pra casa, sabe? Tipo, ele tinha dormido na casa dele e ela na casa dela. Daí a guria em algum momento foi lá falar pra ela, olha só, meu marido voltou pra casa e quer que tu vá lá tomar um café junto com a gente. Daí o cara até pergunta, tu acha que é uma boa ideia dele? Eu acho que é necessário porque, né, ele ficou sabendo que tu chegou aí, que a gente é amigo desde a infância e tudo mais. Então, né, ele quer ver como é que nós vamos reagir os três juntos. Então, o cara, não, tá bom, pode deixar. Aí a conversa começa meio tensa, sabe? Porque tu vê que realmente, tipo assim, logo de cara dá pra ver que o Duke, ele não tá com uma cara ameaçadora, mas não tá com um sorriso, tá ligado? Ele tá com uma cara assim neutra, neutra mais assim, não é nem neutra, sabe? Mas ele tá mais pro lado assim, de que tá achando que tem algo estranho na jogada mesmo, logo de cara. Só que, né, o Cork levou o boneco, ele levou o Fats lá e tal. E o boneco serve para aquilo que ele serve o tempo inteiro, que é pra distrair, sabe? Então, realmente, o boneco meio que desarma o Duke, ele fala algumas coisas que faz o Duke dar risada e o cara fica, como é que tu fez isso, sabe? Fazendo umas perguntas assim pra ele. Então deu pra ver que o boneco sempre sendo exatamente aquilo que ele deveria fazer, que é roubar a cena, tá ligado? Roubar a cena do ponto de vista dos próprios personagens, se esquecem do que eles deveriam estar prestando atenção, e nós, enquanto audiência, também acabamos nos entretendo. Então, eu realmente me pergunto se o bom ventríloco tem esse poder magnético até nos dias de hoje, tá ligado? Porque, claro que isso aqui é um filme e tal, mas o que tornava interessante, o que fazia o boneco roubar a atenção, não era o fato de que a gente podia estar achando que ele é um boneco sobrenatural. É só simplesmente a fala, as interações e dá pra te imaginar quanto que uma pessoa tá utilizando a boca dele de uma forma que fique até, que tu não consiga perceber de preferência, né? Mas utilizar a boca dele pra projetar essa voz saindo de um boneco e aquele boneco tem uma personalidade assim extravagante. Tu permitiria que o boneco tivesse uma licença poética pra, se fosse o cara de cara limpa te falando, ia te incomodar mais. Mas como é o boneco e tudo mais, né? Eu consigo imaginar que isso que é mostrado nesse filme se trata de um fenômeno real de quem tá diante de um ventríloco, sabe? Enfim. ah, A seguir, a gente vê que o Duke tá indo fazer alguma coisa, sabe? Tá caindo uma forte chuva lá no filme e ele acaba encontrando o Rolls Royce, né? O carro lá do velho que eu já tinha mencionado por isso, porque, né? O cara vê que é um carrão e ele chega assim, Corky, você dirige um Rolls, né? Você dirige um Rolls, daí ele fala, não, não, é que eu encontrei um Rolls branco ali estacionado perto da casa ali e tal. Daí, ah, o Ben, quer dizer, o Ben não, né? O Cork e o Duke vão até esse lugar daí onde tá o carro. Eles veem que a chave ainda tava no veículo, tá, sabe? Então é tudo bem estranho. Daí ele fala, eu acho que é o carro do Ben, né? Tu pode pegar e manobrar ele, que ele deve ter ficado com ele atolado. Eu vou tentar ligar pra ele saber o que aconteceu. Aí ele faz uma ligação que nós sabemos ser uma conversa simulada, né? Porque o Ben tá morto, mas ele fica fazendo perguntas e respostas, interagindo. Ele até grita com o cara no telefone e tudo mais, sabe? Que são coisas referentes à narrativa que ele tinha contado pra mulher, que é que, né, que ele tinha ido ali pra se isolar do agente dele que tava pressionando ele pra tomar uma decisão, sabe? Aí na próxima cena tu vê que o Duke tá sozinho com a Peg e que ele claramente não tá comprando a história, ele tá falando assim, não, essa história que esse Cork contou tá muito estranha, sabe? E daí ele e a Peg começam a ter uma conversa sobre isso, a Peg agindo como se não tivesse nada demais, e no final mesmo o cara até fica mais assim. Ele não chega, por exemplo, assim, acho que ele não tem uma cena dele batendo na mulher, pelo menos eu não me lembro.
E não tenho certeza também se ele empurra a mulher, mas talvez ele empurra ela pra cima da cama, ou ele se joga pra cima dela na cama, algo assim, sabe? Porque no final da conversa mesmo ela tá ficando mais intensa, porque ele começa a perguntar assim, e tu ficou com aquele cara? Tu transou com aquele cara? Começa a gritar assim com ela, e ela negando, negando, negando. Que nós sabemos que que ela transou, sabe? Mas eu também não julgo ela por estar mentindo, porque vai que o cara batesse nela, né? Já que ele já tava totalmente com uma postura de quem poderia vir a bater nela, então eu não julgo ela por ter mentido, além de ser um personagem de ficção, né? Mas, né, mesmo que não fosse personagem de ficção, eu não acharia errado ela estar tentando preservar a integridade física dela, sabe? Enfim, aí a Peg nega, né, que isso tenha acontecido. Aí a seguir, a gente vê que, não sei se é o mesmo dia mais tarde ou outro dia, eles não especificam até onde eu sei, mas o Duke convida o Cork para acompanhar ele numa pesca no lago, sabe? Que esse lugar aí que eles estão, tanto o casarão quanto essa cabana menor que o Cork aluga, estão num grande lago assim e tal, né? Na volta de um grande lago. Aí o, o Cork aceita, né? Porque ele entende que ele tá naquela parte ali que ele não pode parecer estranho, digamos assim. E rola uma boa cena, mais uma vez, de quase uns 5 minutos, com bastante conversa, com os dois personagens, tipo, simulando realmente uma boa conversação, sabe? Tu vê que um personagem reage ao que o outro falou e coloca frases que se encaixam naquilo lá para parecer uma boa conversa. Teatral, cinematográfica, né? Com frases bem entregues e tudo mais, sem ninguém ficar procurando verbete, sem ninguém ficar gaguejando, sabe? Mas funciona, funciona. E daí a gente e para completar, eles ainda fazem uma para concluir essa cena, digamos assim, eles terminam com o momento que o cara tava pescando, né? O Duke, ele tava pescando e ele começa a prender assim um anzol no em algo no que ele tá falando que tá muito pesado, tá difícil puxar pra cima, e daí já rola toda aquela apreensão de que, tipo, a coisa mais óbvia que podia acontecer é realmente ele pegar o cadáver do velho, já que, né, eles foram pescar no meio do lago, no lago que o velho foi deixado lá, o corpo, né, foi desovado, digamos assim. Então, é um bagulho que tu pensa assim, olha, é o mais óbvio que possa acontecer, né? Só que eles aproveitaram o fato de ser o mais óbvio e no final não era de verdade, sabe? Que o cara puxou pra cima era um galho. Só que eu não acho que foi uma má inclusão desse tipo de truque, digamos assim, né? Mais uma vez, que é uma coisa corriqueira nesse filme. Porque eu acho que eles nos deram a expectativa de que isso fosse acontecer. Inclusive, o próprio Cork já estava esperando isso. Ele tá se erguendo atrás do cara e pegando um remo pra bater com o remo na cabeça do cara, né? Porque caso o cara encontrasse o cadáver, ele teria que matar esse cara daí também. Só que, como ele vê que o cara pegou um galho, ele para, né? Ele não executa o maluco. Só que na próxima cena já eles encontram o corpo do velho na beira do lago, entendeu? Como se ele não tivesse afundado o suficiente e a correnteza levou ele assim pro, pra beirada, assim, né? Pra uma parte, uma praia, digamos assim. Só que não é praia, a beirada, a margem, isso que eu quero dizer. Né? Até a margem do lago. E daí eles correm lá, sabe? Mais uma vez, o Coisa sempre agindo como um grande mentiroso, né? O Cork, né? Cork, dá pra traduzir Cork como Coisa também, né? Enfim, aí o Cork sempre agindo como um grande mentiroso. Ele diz, procura a identificação dele, né? Provavelmente ele já tinha pegado a própria identificação, por isso que ele sugere pro Duke fazer isso. Eles não encontram, daí ele fala... O cara fala, esse daqui não é o teu agente. Ele fala, o Cork fala, não. O fulano ele tem quase 1,90 m de altura, não tem nada a ver com esse cara. Aí, então, né, ele já estava planejando que caso as coisas dessem errado, ele saberia o que fazer, eu imagino, né? Aí o Coisa fala. O Coisa, vai ter que parar de falar coisa, né, gente? Perdão. O Duke fala assim pro Cork: olha, vai lá, então fazer uma ligação, chamar uma ambulância que eu vou fazer a respiração boca a boca, né? E o cara realmente faz a respiração boca a boca. Nesse momento ele tá transicionando que, tipo, mesmo que a gente sabendo que ele tava com a razão, entre aspas, né? Que tipo assim, a mulher dele tinha ficado com o Cork e tudo mais, e o Cork não ser uma pessoa boa, em primeiro lugar, ele é um psicopata, provavelmente, sabe? Só que ele ainda era protagonista do filme e esse cara ainda era aquele que estava sendo o que estava entre o amor do Cork e a mulher, que aparentemente os dois se gostavam, e aparentemente a mulher já não gostava desse maluco porque a relação deles já não estava boa. Enfim, só que né, nesse momento ele tá agindo de maneira bem heróica e ele tá prestes a ser executado, então né, dá pra dizer que no começo dessa cena ele era mais antagonista do que o Cork, apesar do Cork já ser um assassino, só que ao longo dessa conversa que eles vão tendo de como o cara, tipo, o cara nunca chegou a se botar nele, sabe? Ele nunca teve que matar o cara pra se defender e também nem nada desse tipo. Então, né, no final dos contos eles constroem esse momento da morte dele pra mostrar ele mais como um cara íntegro, apesar de que provavelmente ele não era necessariamente um homem bom, né? Mas íntegro nem que seja. Mas enfim, aí a cena termina com
Tipo, primeiro, digamos assim, o Duke estranha a demora do Cork, ele vai até a cabana dele. Aí é uma cena que dura quase uns 4 minutos dele fazendo uma busca, sabe, com trilha sonora, esse tipo de coisa, e ele acaba encontrando, daí depois de vasculhar bastante, a identificação do Ben, dele fala assim, ah, filho da puta, quer dizer, não sei se ele fala filho da puta, né? Mas ele solta uma exclamação de quem tá realmente tá entendendo que quem matou o cara velho que eles encontraram na margem do lago é o Cork, né? Só que daí ele escuta um barulho que parece que foi proveniente do boneco, sabe? E ele se aproxima do boneco e daí eles fazem uma cena que até também serviria pra enganar parte da audiência, porque é como se fosse o boneco matando ele, sabe? O boneco tá segurando uma faca e ele começa a dar vários golpes de faca. Assim, primeiro ele bate na barriga do cara, depois no próprio pescoço. Então é como se o boneco tivesse matado ele, só que depois deixa claro que quem tava mexendo no boneco era o próprio Cork, que tava escondido ali atrás de uma cortina, sabe? E ele que atraiu o cara e o cara caiu no truque e foi morto, né? Então não se tratou assim, de uma execução estilo Chuck, o boneco assassino, era só um ilusionista pregando mais um de seus truques, né? Aí depois disso rola mais uma boa conversa, entre aspas, né? Entre o Fats e o Cork, que termina com o Fats falando assim pra ele o que ele deve fazer pra desovar os dois corpos ao mesmo tempo, sabe? Que é pegar uma pedra grande, amarrar uma corda entre os dois e depois jogar eles no assim. Descreveu tudo, ele até termina falando assim: tá vendo só? Dois pássaros com uma só pedra. Então eu confesso que eu gostei muito da inclusão desse personagem, sabe? Que eu sei que em essência ainda assim é o mesmo personagem, tipo, é uma extensão do Cork, só que esse fato de que ele tem duas personalidades ao mesmo tempo e o boneco é muito mais escroto, muito mais ácido, ele fala eu digo que ele faz coisas que o Cork não faria, mas ele fala coisas que o Cork não falaria, então ele adiciona assim uma pimenta toda para várias cenas desse filme que simplesmente não teriam se ele tivesse esse artifício do personagem, sabe? Enfim, aí o Cork faz um ultimato pra Peg, né? Que fala pra ele, olha só, que o teu... Ele mente que o Duque jurou ele de morte, sabe? Falou, olha só, eu vou ir caçar e se eu voltar aqui amanhã e tu estiver indo aqui, eu vou... Tipo, ele não tinha falado se eu voltar aqui amanhã, sabe? Mas ele disse que sugeriu ele fortemente pra se mandar pra eles não se encontrarem mais. E daí o Cork falou pra Peg que iria largar então e queria saber se ela ia junto. E daí ela disse que aceita, só que ela queria esperar o Duque voltar dessa caçada, que nós todos sabemos que não tem caçada nenhuma, ele foi morto, né? Ele foi jogado no lago, só que ela disse que vai esperar a caçada porque ela quer falar isso na cara dele, né? Aí o Cork, ela até fala assim pra ele, não tente me convencer contra isso. Daí ele, né, tenta não ser incisivo, porque ela já acabou de deixar claro que ela não pretendia sair de lá antes de resolver as coisas com o marido. Aí, enquanto o Cork tá fazendo as malas dele, o Feds começa a insinuar que pode entregar ele, sabe? Porque parte do acordo que ele fez com a Peg e tudo mais é que eles iam ter uma vida nova juntos e ele tava falando que ele queria ver uma vida a dois, ele tá se explicando pro boneco primeiro e o boneco começa a falar, tu tá falando certo, vai me parar de... Porque ele falava com esses bonecos todos os dias, entendeu? Então tu vai parar de falar comigo, tu vai parar de mexer comigo. Daí ele fala, sim, pelo menos por um tempo, que não sei o que lá. Ah, mas eu também quero ir pra Paris, eu também quero viajar com vocês. Daí ele fala, não tem como. Aí ele começa a insinuar que ele vai entregar ele pra alguém, sabe? Como assim? Ele fala, um dia tu vai estar fazendo um show no meio do palco e sem que tu queira, eu vou falar todas as coisas que eu sei que tu acabou de fazer aqui hoje. Eu vou dizer que tem corpos no lago, né? De não sei o que lá, ele fala o nome do lago. Daí o Cork até tem uma cena que acaba não tendo muita. Tipo, eu não vejo muito desdobramento dela porque acontece depois, mas que no momento que eu vi ela a primeira vez eu achei bem interessante. Que ele fala assim: você não vai fazer isso. Daí ele, como é que você sabe? Daí ele abaixa o boneco e ele só fala assim: eu estou prestes a fazer uma estreia solo. Daí eu fiquei assim: caralho, achei uma frase bem foda e bem assustadora, considerando. Tipo, tu pensa assim, uma estreia solo, quer dizer que ele vai matar alguém, tipo, sozinho, sem um boneco, sabe? Porque até agora os dois primeiros caras que ele matou utilizando o boneco, digamos assim, né? Isso o filme chegou a 1 hora e meia, então ele tem menos de 15 minutos pra se concluir, né? Porque eu não me lembro quantos minutos exatos são de créditos, né? Mas tem menos de 15 minutos pra chegar ao final, então tá chegando ao fim também dessa análise, né? Aí rola uma cena de passagem de tempo, digamos assim, que tu só vê que tá anoitecendo e que os dois estavam fazendo as malas e a Peg estava esperando que o marido dela chegasse, que nunca vai chegar, né? E daí tu vê que a Peg visita o Cork levando uma bebida e os dois têm mais um momento de tensão,
sabe? Porque a Peg quer insistir em esperar o Duke e o Cork começa a perder a paciência com ela e fala algumas coisas mais grosseiras e tudo mais. Até que daí, no meio dessa cena, ele pega o boneco e começa a usar o boneco pra falar várias coisas, né? Provavelmente pra tentar quebrar o clima tenso que ele tinha gerado com as discussões, só que daí ele pega e ele faz uma ele conta, tipo, o boneco faz aquilo que ele tinha sugerido que ele poderia fazer, sabe? Que o boneco conta que o truque que ele usou com ela antes, aquele negócio de telepatia que eles fizeram lá no meio do filme, que eu falei pra vocês que era uma cena romântica, que inclusive culminou com eles transando, o boneco fala que isso deu um truque. E a guria fala, isso não é um truque, tu não pode fazer isso e tudo mais. Daí o boneco, claro que pode, ele explica como é que o truque funciona, daí o boneco, no caso, né? Que a gente sabe que quando o boneco tá falando também é o Cork, né? Mas ele explica, tu não vai acreditar na quantidade de garçonetes burras ou algo desse tipo, sabe? Garçonetes burras que o Cork levou pra cama com esse tipo de truque. É só tu falar que tá criando uma conexão mental com essas mulheres que elas acreditam na hora. Daí o boneco fala esse tipo de coisa e a guria começa a chorar porque daí ela vê que o cara fez isso com ela também, tá ligado? Embora provavelmente ele gostasse assim dela de verdade, essa parte provavelmente não era mentira, só que, né, ele ocultou pra ela toda aquela parte da telepatia, ele não simplesmente esperou acontecer, ele achou que daria certo se ele fizesse toda aquela história da telepatia, ia ser um momento ideal para depois disso eles ficarem, e foi o que aconteceu. Então ela se sentiu manipulada, usada, e saiu correndo braba chorando, né, e daí acontece aquilo que basicamente o boneco tinha sugerido que podia fazer, né? Que é entregar ele, digamos assim, fazer com que ele fale coisas que ele não quisesse falar, sabe? Aí o, o Cork segue ela, tenta falar com ela, só que não tem como eles conversar, mas a guria fala, joga umas coisas assim na cara dele, tu se divertiu, seu desgraçado, empurra ele pra longe e vai pra casa dela chorando. E daí o Cork volta pra cabana dele, e daí rola aquela que eu achei a melhor cena do filme, sabe? Que rola assim um discurso do Fats que começa assim, tipo, eu achei a melhor cena do filme, porque desenvolve a narrativa, mas também ela não deixa com as coisas muito claras. Mas basicamente o boneco começa a falar assim pra ele, olha só, eu vou te explicar agora que pelo jeito tu não tinha entendido, sabe? Eu é que mando. Não existe eu e tu. Se tu e eu, é eu e tu, sabe? Eu que mando de verdade. O cara começa a falar, não é assim, é assim mesmo. Ele começa a comandar o cara a fazer várias coisas. Tipo, é uma cena bem bizarra, sabe? Ele começa a falar assim, quer ver? Tu tá se incomodando, é? Começa a rastejar que tu vai se sentir melhor. Aí ele começa a andar assim no chão, sabe? Dele, agora late que eu tô mandando tu latir. Ele começa a mandar um cara latir. E tu vê que é como se o boneco tivesse realmente programado a cabeça do cara, sabe? É o boneco que controla ele. E depois ele começa a fazer o cara assim, fala, você quer ver? Agora tu vai sentir aquelas dores de cabeça que tu não consegue fazer mais nada. Ele começa a gritar, enfiar a cabeça assim no vidro, sabe? É a melhor cena do filme, completamente histérica, sabe? Esse filme já tinha tido como os outros momentos que o Anthony Hopkins podia mostrar esse lado dele, só que essa é a cena com a certeza mais biruta e tudo mais, e que estabelece, digamos assim, o boneco, mais uma vez, não precisa chegar ao extremo de confirmar que se trata de uma manifestação sobrenatural, sabe? De o maior candidato, né? Eu confesso pra vocês que eu sempre imaginei que se fosse revelado que o boneco tem alguma coisa sobrenatural sobre ele, o maior candidato era o velho lá do começo do filme, né? O Merlin, o professor dele, é o cara que tu imagina assim, que certo se apossou do boneco, se essa for a explicação, mas ainda não tem nada tipo assim. O boneco não se mexeu sozinho, a boca do boneco nunca se mexeu sem ele estar com a mão atrás do boneco, sabe? Então ainda não tem uma comprovação clara, embora na narrativa oficial da história é o primeiro momento que eles são descritos assim, não só como entidades separadas, mas como se o boneco tivesse mais controle sobre as ações do Cork do que o contrário, inclusive com quase um controle cerebral mesmo, sabe? Como o boneco mostrando que podia fazer ele sentir dor e fazer ele parar de sentir dor, sabe? O boneco comandava ele a sentir dor e quando o boneco queria soltar ele, o boneco falava, pronto, passou, e ele se sentia bem. Tanto via que o boneco tinha instalado vários gatilhos hipnóticos nele, digamos assim, sabe? E daí, inclusive, o boneco comanda ele a matar a mulher e tu vê que ele tá hesitante, sabe? Mais uma vez que é o que reforça a ideia de que eles não eram exatamente a mesma pessoa, mas podia ser simplesmente ele lutando contra aquilo que ele queria fazer, mas não queria, sei lá qual é a outra visão da parada. Porque ele fala assim, faça isso, faça aquilo outro. Daí ele fala assim, pega uma faca. Daí ele para assim, hã? Pega uma faca.
Pra quê? Ah, tu vai pegar essa faca pra. Sabe muito bem o que tu vai fazer. Tu vai. Antes eu queria ser generoso contigo, mas eu vi que tu tá se passando, então tu vai lá matar aquela mulher. E eu sei que tu não quer fazer isso, mas tu vai matar ela porque eu tô te mandando, sabe? Mais uma vez, mostrando que o boneco podia fazer ele coisas que ele não queria. Como quando ele se entregou pra mulher e quando ele tava comandando ele a matar a mulher que ele tava mesmo dizendo que ele amava, sabe? Então, é uma cena muito boa, sabe? Esse é o clímax do filme e tá entregando quanto a isso, sabe? Aí o Cork visita a Peg sozinho, né? A primeira vez que ele cometeria um assassinato sem o boneco, só que ela tá trancada no quarto dela e manda ele embora. Só que daí ele tenta fazer aquilo que ele sempre tenta, né? Que é utilizar o boneco pra convencer ela. Só que ele não tava com o boneco, só que ele começa a usar a voz típica do Fats, ele começa a se identificar como Fats, ele chama ela pra sair, né? E ela diz que não, e ele fala, eu esculpi um coração de madeira pra ela, pra ti, que esse coração de madeira era um negócio que ele tinha feito pra ela na época do ensino médio ainda, sabe? Quando ele tinha um crush nela, quando ele era apaixonado nela, e tudo mais, ele tinha feito outro agora depois de adulto, né? Naquele momento, inclusive. E daí ele fala, eu vou deixar aqui, então a gente. E eu vou embora, tá? E daí ela não fala mais nada só. E aí tu vê que ele fica atrás assim da porta. Da porta não, ele fica assim, ele sai da frente da porta. Quer dizer, primeiro ele fica na frente da porta, a mulher se levanta e a mulher fala bem assim, tu ainda tá na porta, sabe? Ainda bem que ela teve esse bom senso de certo de ver a sombra dele. E daí ele disse, tá bom, tô indo embora. E na verdade ele não foi embora, ele ficou meio que assim contra a parede, sabe? E daí ela abre a porta, dá uma cena bem apreensiva, ela se agacha, pega o coração de madeira e tu pensa que em qualquer momento ele vai aparecer e esfaquear ela, e a câmera vira e mostra que ele tava ali perto da porta, assim, sabe mesmo? Podia ter feito alguma coisa, digamos, só que daí rola uma edição, sabe? Que já parece uma faca com sangue e o barulho dela caindo no chão, sabe? E daí tu fica meio por alguns segundos sem saber o que aconteceu. Só que tu vê que já estamos de volta na cabana. Ele não esfaqueou a mulher, só que quem ele esfaqueou foi a si mesmo, sabe? Então deu pra ver que foi a decisão que ele teve foi de que ele cometeria suicídio pra ele não chegar ao extremo de matar a, a Peg, né? Aí tu vê que o boneco tá assim, o boneco começa a sentir dor, ele fala assim, que é isso? Eu tô sentindo uma dor no meu estômago, mas eu não tenho estômago, sabe? Daí o cara mostra que ele se perfurou, ele fala assim, que eu tô morrendo e eu acho que se eu morrer, tu também vai morrer. Daí ele fala, não, mas eu não quero ir assim, daí ele não se preocupa de estar indo junto. Ah, eu... Eles começam a ter uma conversa que é bizarra, estranha, mas também tu vê que eles têm aquele sentimento de codependência, sabe? Os dois têm que existir juntos, os dois têm que morrer juntos. E aí o Fats, ele dá uma declaração que nega aquilo que ele tinha dito na cena anterior, quando ele se diz o verdadeiro chefe dessa dupla, sabe? Porque daí ele fala uma coisa que fala assim, tu não tá entendendo, né? Não existe eu e você, é só nós, sabe? Então, é como se mais uma vez ele tá dizendo que o filme quisesse assumir uma postura de não paranormal e deixando claro que se trata de algo psicótico, sabe? Então por isso que eu disse que eu achei a outra cena a melhor cena do filme, sabe? A que rola essa revelação chocante, só que aí no final teria, tipo, deixaria claro que foi só psicose e tudo mais, seria um filme um pouco mais pé no chão, sabe? E os dois morrem mesmo, assim, rola esse momento dos dois estarem deitados um do lado do outro, assim, do chão, né? Sentados, encostados no, numa poltrona, assim e tal, e os dois vêm a morrer junto. Só que daí, antes do filme se concluir, a ultimíssima cena, o último 1 minuto do filme, é a Peg chegando ali pra falar com ele. Tu vê que ela tá chamando ele, assim, sabe? Vamos conversar, eu mudei de ideia. Daí, claro que ele não vai responder, né? Ele acaba de morrer. Daí ela fala assim, não demora muito, porque eu sou uma mulher e eu posso mudar de opinião de novo, hein? E daí tu vê que ela tá jogando o coraçãozinho pra cima, né? O coração de madeira aquele pra cima e agarrando de volta, depois ela fala bem assim. Daí a última frase dela, ela fala com uma voz diferente, sabe? Assim como o Corey tinha uma voz diferente pra falar pelo Fats, a última voz dela tem uma voz diferente e ela fala bem assim, tu não vai querer perder a oportunidade de falar comigo, essa oportunidade vai ser... Não tem como traduzir pra vocês, mas eu vou falar agora uma menção que eu tinha feito lá na metade do filme. Que lá na metade do filme, o Corey pergunta pro Ben o que ele achou do show, da oportunidade, você acha que vocês saíram bem? Ele fala, a gente saiu... ah, Ai, solta, gato, que meu gato tava aqui no meu colo. Só que agora realmente eu não deixei a anotação da frase, só que ele vai falar unbelievable ou fantastic,
Só que ele fala assim, fan fucking tastic, ou unfucking believable, sabe? Ele bota a palavra fucking no meio de outra palavra. E daí, nesse último momento, é exatamente isso que essa mulher faz. Ela fala bem assim, tu não vai querer perder essa oportunidade que ela é fun freaking tastic, ou fun fucking tastic, sabe? E daí eu fiquei assim, peraí, por que do nada a mulher falou com uma voz bizarra e parece que ela tava canalizando o espírito do Ben, sabe? Do agente misterioso, que a gente só sabe que ele era um cara muito rico. Então, esse final, eu confesso que eu achei divertido, porque me causou alguma reação, então, né? Eu assisto obras de ficção para ter reações, mas ele também não é nada claro, sabe? Mas pelo menos ele seria um indicativo de que esse filme tem um caráter paranormal. Só que, olha, não tem como o Fats ser esse personagem daí, porque, tipo, o Fats matou esse velho. Então, realmente, é como se essa mulher fosse começar a canalizar uma nova entidade, só que daí indicaria que o que rolava com o Cork é que sim, que o boneco dele era uma espécie de possessão, ou tinha canalizado, sabe, a alma, o espírito do velho, a Merlin lá que morava com ele, porque, né, o velho lá no começo, tem aquela cena no começo do filme que ela, né, não deixa claro qual a importância que ela vai ter pro resto do filme, e o velho tem aquela frase que ele fala assim pra ele, quando tu ficar rico e famoso, não se esquece de mim, tá? Daí ele fala, não, eu nunca vou me esquecer de ti, e tudo mais. Então, né, quem quiser que a narrativa seja mais pé no chão, pode acreditar que se trata apenas de um cara psicótico, e o boneco, quem sabe, é só uma representação do sentimento de culpa que o Cork pode ter porque ele obteve sucesso, fama e riqueza depois que o velho já estava morto e tudo mais. Então tem essas questões todas, assim, né? E até esse nome Fats, quem sabe esse Fats tem mais, tipo, algo que tem a ver com o velho, só que nunca nos é esclarecido, sabe? Porque o Fats é um nome estranho, sabe? Tipo, fat quer dizer gordura, mas também as pessoas usam para identificar pessoas gordas, sabe? Então, fats meio que não tem. Fats não seria gordos, não é algo desse tipo, sabe? Mas enfim. Então, só que o que rola lá com a mulher no final não é bem claro, sabe? Eu só entendi que ela tava canalizando o espírito do velho Ben, porque é o único personagem que falou aquilo lá no filme, sabe? Dá pra te ver que a voz dela tá com uma pronúncia diferente, tipo, tá com uma... soando diferente, como se ela estivesse fazendo um show de ventriloquismo sem boneco, digamos assim. Só que o que denuncia a origem daquela fala é o fato que ele faz isso. Ela usa essa frase unbelievable, unfucking believable, ou fun freaking tastic, fun fucking tastic, sabe? É uma expressão que só faz sentido no inglês, tentar traduzir português não faria o menor sentido, sabe? Então, mas, né, quando eu ouvi essa frase, eu pensei assim, peraí, eu já ouvi essa frase nesse filme. Daí eu tive que ter certeza, voltei alguns frames pra trás, né, vários minutos, horas já de filme pra trás, e encontrei a cena. Falei, com certeza essa cena final tá fazendo uma referência ao velho que foi assassinado pelo Cork e o Fats. Então não tem como ser, tipo, não tem como ser o próprio velho que era o boneco, porque ele tava vivo no momento que o boneco matou ele, sabe? Então eu confesso pra vocês que é um final meio confuso, não é assim tão claro, tão conclusivo, mas, né, de modo geral, é um filme bom, é um filme foda, então eu acho que ele pode se dar o luxo de terminar de uma maneira meio ambígua, sabe, deixar até uma ponta meio solta, porque a experiência é muito boa, o roteiro é muito bom, as atuações é muito boa, as falas são muito boas. Olha, eu realmente não tenho nada mais pra falar, tipo, não que eu não tenha nada mais pra falar, mas eu não posso. Tipo, a coisa principal que eu posso dizer dessa experiência é que é simplesmente um filme bem feito, sabe? Simplesmente um filme foda. Pessoas que esperassem mais terror podem ficar frustradas. Vocês sabem que eu gosto bastante dos filmes mais malucos e tudo mais, que são mais, assim, audaciosos nas suas afirmações. Eles não têm medo da narrativa deles ficarem muito fora da realidade. Eu não sou muito fã de obras tão presas à realidade assim, mas olha, para esse filme, para esse roteiro, considerando que ele fez tão bem feito aquilo que ele se propôs a fazer, eu nem sequer senti falta, entendeu? Embora eu também não fosse ficar decepcionado se no final do filme eles falassem, quer saber, era um boneco assassino, hahaha, sabe? Eu realmente não ia ser o tipo de pessoa que ia dizer, não, estragaram o filme. Mas considerando que ele foi um filme de bom gosto o filme inteiro, sabe? Ele não era um filme que tinha cenas discrepantes.
E eu acho que a principal qualidade dele é justamente ele fazer tão bem esse processo de te enganar, sabe? Ele realmente consegue te enganar como um drama, como uma comédia não chega a ser tanto, embora tenha me feito dar risada também. Te engana como um romance também, sabe? E te engana sobre quando que vai entrar o terror na história, e o terror também te engana que ele te permite acreditar que é um lance simplesmente psicótico, ou te permite ainda colocar o caráter paranormal, porque tem algumas cenas que tem embasamento sim para sustentar que não se trata apenas de um homem perturbado mentalmente, digamos assim, sabe? Então, confesso pra vocês que essa daí realmente foi um achado, sabe? Uma joia que eu não esperava encontrar. Fui assistir esse filme com expectativas bem baixas, né? Embora eu realmente achava que fosse ser um filme bom, sabe? Esse aqui era um filme que, apesar de eu nunca ter ouvido falar dele, antes de ter pesquisado especificamente sobre ele e tudo mais, então geralmente quando tu vai ver um filme que tu nem sequer sabia que existe, tu espera que ele não seja muito bom, né? Tu pensa bem assim, bom, pra eu estar vendo esse filme e eu nunca vi nenhuma pessoa me indicando e falando o nome desse filme, talvez não seja um filme muito bom, né? Ainda mais que era um filme com Anthony Hopkins, que é um Antônio famoso. Traduziu o nome do cara. Mas o que eu queria dizer é que ele é um ator famoso e tudo mais, sabe? Então, tu pensa assim, bah, se esse filme fosse foda, em algum momento da história, algum ser humano teria falado sobre ele. Mas, né, eu posso dizer pra vocês, eu nunca tinha ouvido falar desse filme, mas eu já assisti pensando assim, será que o Anthony Hopkins fez um filme ruim? Sabe, ele participou de um filme trash, sabe? Porque é 78 também, é um filme bem antigo, inclusive, né? Só que não, cara. Realmente eu considero uma obra muito sólida, sabe? Pode não ser uma obra-prima, mas também com certeza não é um filme ruim, não é um filme mal feito, não é um filme mal interpretado, a história não é mal executada, a trilha sonora não é mal feita, pelo contrário, eu diria que, na minha opinião, eu achei não achei só não mal feito, eu achei bem feito, sabe? E se eu tivesse que dizer que a melhor parte do filme toda é os diálogos, sabe? Os diálogos são muito fodas, é o que te mantém entretido, preso a todas as cenas. Nisso até me lembrou, sabe, o Silêncio dos Inocentes, embora eu acho que as duas obras não tenham nada a ver, porque o Silêncio dos Inocentes foi feito, sei lá, 12 anos depois e tudo mais, então acho que tirando o ator, né, eu não tenho certeza se foi em 1990 agora, é capaz de ser mais antigo do que isso e eu ter errado, né, mas enfim, mas eu achei semelhante justamente nessa estrutura que o Silêncio dos Inocentes é um filme que a duração longa dele não é por causa de que ele é um filme enrolado, ou porque ou qualquer outra coisa, sabe? Ele é um filme longo porque as cenas são construídas com conversas longas, sabe? Que tem início, meio e fim, se desenvolve bastante pontos da história em cada uma das conversas, e esse filme segue essa mesma linha, sabe? Desde do primeiro diálogo do filme, literalmente o primeiro diálogo do filme já é um diálogo que prende tua atenção e que se tu prestar atenção nele, tu vai estar, assim, recebendo várias informações que vão ter relevância pro resto da narrativa como um todo, sabe? E de modo geral ele mantém esse altíssimo nível de interpretação e de roteiro, sabe? Então eu posso dizer pra vocês, olha, quem nunca viu esse filme, vai lá, assiste, confere, porque realmente, cara, Magic de 1978 é um baita filme. E amanhã eu vou estar analisando. Meu Deus, cara, eu tô errando todas as palavras agora. É um indicativo que tá na hora de terminar esse programa. Mas, né, amanhã eu vou estar analisando o filme O Exorcista 2, né? O Herege, eu acho que traduziram como O Herege, né? The Heretic. Que é um filme de 1977, um ano antes desse aqui, sem eu ter pensado nisso. Só que, né, eu pensei assim, bom, eu nunca assisti esse segundo filme do Exorcista, tô esperando que será um filme ruim. Honestamente, se amanhã eu não tiver críticas a fazer sobre a obra que eu tô analisando, eu vou estar surpreso. Mas é pra equilibrar, né? Hoje eu assisti um filme muito bom, um filme foda, e amanhã eu assisto um filme bosta pra, né, não me esquecer que na vida também há obras ruins. Mas é isso aí. Quem me ouviu até o final, eu espero que tenha curtido. E amanhã eu tô de volta aqui trazendo outra análise de filme de terror. Valeu!